Há 160 anos, nas florestas do norte da Índia, as ruínas de uma grande cidade perdida foram descobertas. Em seu interior havia um complexo de templos entre os mais elaborados jamais achados na Índia. Embora aclamado como uma obra-prima de arte e arquitetura, ele escandalizou ocidentais e indianos porque cobrindo as paredes do templo estavam as mais explícitas representações do sexo no mundo. Essas magníficas esculturas pretendiam excitar ou elas têm um propósito mais profundo? Sou John Rhys Davis. Junte-se a mim para desvendarmos os mistérios dos templos indianos do Kama Sutra a seguir em arqueologia. Os templos do Kama Sutra. Nas montanhas no norte da Índia, onde um rio profundo corta as ravinas e retalha a terra, surgiu uma grande dinastia. Por 300 anos, seus governantes prosperaram. Aqui em Khajuraho, eles erigiram sua capital. E alguns dos maiores templos que a Índia já tinha visto. Estas montanhas de pedra representam um universo em miniatura. Esculpido nas paredes está o conjunto da vida. De deusas e reis. Pessoas comuns fazendo coisas do dia a dia. Hoje os templos são um imã para visitantes ocidentais. O que torna Khajuraho irresistível é sua surpreendente exibição de esculturas eróticas. Corajosamente exposta está cada união imaginável. Uma demonstração da ginástica sexual medieval. Esculpidas há 1000 anos, estas esculturas ainda mantêm o poder de chocar, de embaraçar e de estimular. Há 100 anos, quando estes templos foram descobertos, um segundo notório trabalho do erotismo indiano foi revelado ao Ocidente. Em 1883, surgiu a primeira publicação secreta do Kama Sutra, Os Princípios do Amor. Com precisão meticulosa, quase clínica, o livro cataloga cada tipo de união sexual. Na atmosfera sexualmente repressiva da era vitoriana britânica, o Kama Sutra foi abertamente condenado. Mas ele logo se tornou um dos livros mais pirateados da língua inglesa. Enquanto o Kama Sutra simplesmente descrevia posições sexuais, em Khajuraho, as esculturas as mostravam em público para todos verem. Sua presença neste lugar dos mais sagrados intrigou tanto os indianos quanto os ocidentais. Após um século de pesquisa, os arqueólogos acharam algumas respostas. A história moderna dos templos começa sob o Raj, a lei imperial britânica na Índia. Em 1852, o major-general Alexander Cunningham, dos Engenheiros Reais, visitou Khajuraho. Nos 30 anos seguintes, ele conduziu um amplo levantamento do local. Hoje, proteger estes monumentos é uma luta sem fim. A maior preocupação são os efeitos destrutivos do clima tropical da região. A temperatura oscila próximo a 40 graus. A chuva atinge 1,016 milímetros a cada ano. Nesse ambiente quente, os fungos, algas e musgo vicejam,
se infiltrando nas pedras, desfigurando a superfície das estátuas. Durante a temporada da monção, a água da chuva penetra nas fendas, enfraquecendo as paredes de sustentação. As fundações inundam, ameaçando a integridade das estruturas. Em Khajuraho, a construção do templo coincide com a construção das catedrais góticas na Europa. Na Universidade da Pensilvânia, o historiador de arte Michael Meister tem um interesse especial no papel da escultura nesses templos. Os templos de Khajuraho vêm dos séculos 10 ao 12, em um período em que a arquitetura na Índia havia se tornado barroca. Mas a proliferação de esculturas no templo é parte do seu significado, o que faz o templo um modelo do cosmo, de como o mundo foi criado e qual é a diversidade do mundo. Em Khajuraho, os grandes templos ficam em uma plataforma alta. O chão da plataforma representa o mundo divino. No porão, nas molduras ali existentes, onde você fica sob o nível divino, há um painel de figuras que se estende por todo o porão, que mostra cada aspecto da vida humana. Há soldados, há reis, há operários escavando pedras para o templo. Há uma tentativa nesses 300 metros de escultura de representar o nosso mundo, o mundo da Índia medieval, e não o mundo divino. Muitas culturas contêm representações simbólicas do universo, mas apenas na Índia há tanta ênfase no erótico. Através dos anos, muitas explicações foram tentadas. Seu propósito seria puramente religioso? Um teste ao celibato dos monges tentando-os com os prazeres da carne? Seria comercial para atrair peregrinos anunciando as prostitutas do templo? Ou as estátuas servem como um manual de como fazer? Os templos foram construídos em uma época de declínio populacional. Uma coisa é certa. Na Índia, o sexo e a religião sempre estiveram entrelaçados. Em Khajuraho, ainda estão. Todo ano, no outono, as mulheres da cidade participam de um antigo ritual de fertilidade. Toda manhã elas levantam ao amanhecer, vestem suas roupas mais finas e se dirigem ao templo Shausat Yojin. Lá, antes de entrar no templo, fazem oferendas de flores e água. As virgens pedem um homem bom para marido. As mulheres casadas pedem para serem abençoadas com filhos. À noite, as mulheres se reúnem para celebrar a feminilidade. Este é o festival de Durga, a deusa da fertilidade da terra. E uma poderosa matadora de demônios. Presentes com arroz pedem sua ajuda para estabelecer e manter casamentos produtivos. Basicamente, é a religião a serviço da fertilidade. A historiadora de arte Devonga Nagasai é uma destacada autoridade em erotismo indiano. Ela descobriu que as deusas da fertilidade, o aspecto sexual da religião, tem raízes antigas na Índia. Nós descobrimos figuras eróticas de arte indiana do século II a.C. em diante. E elas eram consideradas auspiciosas, isto é, traziam boa sorte. Eram motivo de fertilidade e elas deviam remover o mal. Imagens eróticas datam de ainda mais cedo, no 2º milênio antes de Cristo. Esta gravura vem de um culto a uma deusa. Ela possuía poder sobre os problemas fundamentais da vida, sustentando essa geração e produzindo a próxima.
E esta é a mais antiga representação conhecida de um ato sexual na Índia. Com o tempo, as imagens se tornaram mais refinadas, mais artísticas. Às vezes, os casais são mostrados se acariciando e não em poses eróticas. Em Khajuraho, eles ajudam a proteger as entradas do templo. Mas quando era requerida a poderosa magia religiosa verdadeira, não havia nada mais efetivo quanto o sexo explícito. E como uma sexualidade religiosa floresceu na Índia, o sexo secular também, culminando com o Kama Sutra. Há 1.600 anos, quando a Índia estabeleceu as rotas de comércio entre Oriente e Ocidente, sua classe mercantil desfrutou de uma riqueza sem precedentes. Nas cidades surgiu uma cultura sofisticada, tão refinada a seu modo quanto a da Grécia clássica. Mercadores ricos e ociosos se tornaram conhecidos como os Nagarakas, cidadãos respeitados. Os Nagarakas levavam uma vida boa, cultivando todas as artes, incluindo a arte do amor. Foi para eles que o Kama Sutra foi escrito, como o historiador medieval Kerapodhyaya explica. Kama Sutra is a text written in O Kama Sutra é um texto escrito em diferentes capítulos, que mostra como um homem deve se relacionar com a dimensão do amor físico em sua vida. O Kama Sutra foi compilado no século IV d.C. por Malinaga Vatsyayana, um estudioso, um homem sábio e muito humano. Ele instrui os jovens em assuntos de interesse universal, como ter satisfação e vidas sexualmente plenas. Ele diz aos homens como serem bons maridos e às mulheres como serem boas esposas. Ele escreve sensivelmente sobre criar confiança em uma moça, introduzindo-a ao sexo. As mulheres, sendo de natureza delicada, querem um início delicado. Ao mesmo tempo, Vatsyayana dá conselhos sobre como penetrar em um harém. Ele não aprova, mas mostra como não ser pego. Na época em que o Kama Sutra foi compilado, outros estudiosos recolheram e codificaram o antigo texto que formou a base da religião hindu. Os mitos e as lendas que eles reuniram reforçaram antigos elos entre religião e sexo. Hoje, os indianos veneram centenas de deuses diferentes. Entre os mais importantes está Shiva, parte da Santíssima Trindade hindu. Ironicamente, Shiva é tanto deus do ascetismo como chefe yogi e um entusiástico violador de mulheres. Seu símbolo é o linga, um falo sempre ereto. Khajuraho possui um dos maiores da Índia. Um imenso pilar de pedra com 2,5 metros de altura e mais de 1 metro de diâmetro. A origem do símbolo é contada em uma história ensinada a todas as crianças indianas. Uma vez, como conta a história, Shiva encontrou um grupo de sábios que não conhecia sua verdadeira grandeza. Transformando-se em um yogi nu e sujo, ele seduziu suas esposas. Furiosos, os sábios prenderam Shiva e o castraram. No momento em que seu pênis caiu ao chão, a luz do universo se apagou. Os sábios perceberam o seu erro e imploraram a Shiva para trazer a luz de volta. Shiva concordou com a condição de que daí por diante eles o venerassem na forma de seu falo, o linga. Ele permanece sempre ereto, porque entumece poderosamente. Shiva nunca derrama seu sêmen.
Em Khajuraho, quem construiu os templos de Shiva e outros deuses e por quê? A pesquisa moderna está revelando que as respostas envolvem uma quixotesca mistura de poder, religião e sexo. A 65 quilômetros ao norte de Khajuraho, ficam as ruínas de um magnífico complexo palaciano, que foi o lar de uma poderosa dinastia, a dos príncipes Chandela. No século V d.C., os grandes centros de comércio indianos estavam em declínio. O poder mudou para o campo. A exemplo da Europa, a Índia entrou numa era negra. Uma sociedade feudal de camponeses se desenvolveu, dominada pela aristocracia rural. Nesta região, no norte da Índia, foram os Chandela que agarraram o poder. Historicamente, os templos serviram a propósitos políticos. Eles proclamavam a riqueza e a importância do Chandela para todos verem. Estabelecendo alianças com os Brahmanes, a classe clerical, os príncipes consolidaram sua permanência no poder. Mesmo assim, a dinastia Chandela não durou muito tempo. Em poucas centenas de anos, os feudos familiares fragmentaram seu poder e o símbolo de seu reino, os templos, desapareceram da história. Com a queda das grandes dinastias como a Chandela, a construção de templos em toda a Índia declinou. Mas em um lugar a tradição de esculturas monumentais foi mantida. Na Faculdade de Arquitetura e Escultura perto de Madras, no sul da Índia, os alunos aprendem o significado dos temas da antiga Índia. Sob a tutela de mestres modernos, eles aprendem a esculpir a pedra usando as ferramentas dos grandes escultores do passado. Além da escola, uma colônia de ocupados escultores floresce. Dúzias de pequenas oficinas despejam estátuas aos montes. Geralmente são negócios de família, passados de pai para filho. Do mundo inteiro chegam pedidos de estátuas para restaurar velhos templos ou para adornar novos. No século X, quando começou a construção de templos em Khajuraho, o talento dos escultores na Índia estava alcançando o auge. E a sofisticação da arte é corrompida. Toda a cultura aristocrata e dos servos tinha desenvolvido superstições menos mundanas. As esculturas elegantes de Khajuraho restauraram antigas crenças divinas da poderosa magia do erotismo. E também o renascimento da prática de outro ritual: danças do templo. Cada templo convidou devadasis para dançar. Prostitutas sagradas, consortes simbólicos dos deuses para quem dançavam. Durante o período dinástico, eles também praticavam atos sexuais reais com reis e sacerdotes. Satisfazendo as necessidades carnais e espirituais, eles espalhavam o poder mágico do sexo. Em Khajuraho, esculturas eróticas desenvolveram um novo papel. Os templos consistiam em duas partes. Uma área pública ligada ao santuário interno por uma estreita passagem. Essa passagem é onde o humano encontra o divino. É aqui que ficam as esculturas eróticas. Michael Meister. Essas imagens foram postas de novo em um lugar que nos primeiros templos não tinha significado particular. Elas não estão nas paredes centrais do templo. Elas não estão nos cantos do templo. Elas só ficam naquela parede de conexão que une o lugar do homem e o lugar do Deus.
É como se a colocação desse tipo de imagem naquela parede representasse a união do mundo do homem com o mundo de Deus. A antiga tradição de ligar o homem não é facilmente aceita na Índia moderna. Mostras públicas de afeição tão inocentes quanto andar de mãos dadas não são bem vistas. Até o cinema, cujos cartazes prometem paixão tórrida como um romance americano, não atrai público. O mocinho e a mocinha não podem nem se beijar. Os lábios podem franzir com desejo, mas não devem se tocar. Parece paradoxal para uma cultura que venera diariamente um falo ereto e que também produziu o Kama Sutra. A Índia moderna é profundamente ambivalente sobre as estátuas eróticas de Khajuraho. Embora orgulhosa de seu empreendimento artístico e alegre pelos dólares do turismo que atrai, a sociedade cresceu até mais melindrosa do que era sobre o Raj britânico. Após a independência em 1948, a Índia aprovou legislação proibindo certos tipos de comportamento sexual. A primeira dessas leis, lá decretadas, diz que um membro do parlamento, um antigo colega de Mahatma Gandhi, solenemente sugeriu que as estátuas de Khajuraho fossem concretadas. Talvez não devêssemos nos surpreender pelas esculturas ainda estarem cercadas pela controvérsia, porque seu poder, seja mágico, religioso, artístico ou sexual, permanece tão forte como era há 1000 anos.